Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Próximo domingo estaremos estudando a lição de número 10, de 9 de março de 2025. Tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. A leitura que nós vamos comentar, a leitura diária de sexta-feira, está registrada em Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, que tem como título: Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. E diz assim a palavra do Senhor: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. O texto vai nos falar da justiça de Deus. Capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a justiça de Deus. E aqui, nesse texto que nós lemos, fala que não há um justo sequer, não há um que faça o bem, não há um que esteja favorável a Deus. Mas quando nós estudamos a doutrina do pecado, alguns se apavoram, alguns se espantam. A doutrina do pecado é para ser estudada, é para cada vez mais aprendermos a origem do pecado, a natureza do pecado e até mesmo como fugir do pecado. Mas nessa lição nós vamos mostrar que como Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 5 e versículo 20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por um homem veio o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação a este mundo. O Senhor nos reconciliou, nós somos reconciliados por Deus. E a Bíblia vai nos dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estávamos na contramão de Deus, estávamos distante de Deus, éramos desfavoráveis a Deus, mas Deus, através do seu Filho, nos reconciliou. E diz assim o texto, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que texto lindo, versículo 19, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliação, ou reconciliar, significa restaurar a relação ou a comunhão de Deus para com o ser humano, ou do ser humano para com Deus. Então, o homem perdeu, a Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E o texto que eu lhe diz, Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. E aí que nós entendemos que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós entendemos que Jesus Cristo veio para perdoar os pecados, trazer o homem de volta a Deus. E agora nós temos novamente comunhão com Deus, temos acesso ao Pai, porque o homem, Deus justificou. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o homem foi justificado. O texto aqui que nós lemos diz que não há um justo sequer. Não tinha um justo sequer. Não havia um justo sequer. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos tornamos justos. O Senhor nos justificou. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos nossos irmãos amantes da Escola Bíblica Dominical.